22ª FENARROS, Multifeira do Agronegócio, um dos maiores eventos da América Latina, e vem trazendo o que há de mais moderno para o setor agrícola, com informações, tecnologia e inovação. Bom dia a todos os presentes, me chamo Luciano Mazwin, sou engenheiro agrônomo, chefe de escritório de matéria aqui de Cachoeira. E dentro da programação oficial da FENARROS, então a gente conseguiu esse ano, como um somatório da Emater para o público presente, trazer uma palestra então do médico veterinário, do Dr. Ricardo, aqui do escritório municipal da Emater de Santa Maria, que vai fazer um trabalho com vocês hoje sobre a parte de homeopatia aplicada à bovinicultura de corte e leite na agricultura familiar. Então, Ricardo, sem mais delongas, já te passo a palavra, agradecendo a tua presença aqui com a FENARROS, e agradecendo a FENARROS, agradecendo o Pedro, do IRGA, responsável pela montagem de toda a parte técnica, né, Pedro? Da parte de palestras, então, a oportunidade, e colocando a matéria à disposição sempre que necessário para outros eventos também, tá bom? Muito obrigado. Ricardo, está contigo. Muito bem, então, bom dia a todos e a todas, né? Vamos aproveitar essa manhã chuvosa aí para dar uma proseadinha sobre uma pauta bem bacana, né, que é a homeopatia. Rever amigos aí, companheiros antigos, né? E então, assim, gente, a gente tem uma horinha e pouco aí para falar de um tema que, né, Mônica, está no início do teu curso da especialização, e a homeopatia a gente estuda uma vida toda e não sabe tudo nunca, né? Cada vez vai se abrindo o horizonte mais e mais, as possibilidades são muitas. Mas vamos lá, vamos tentar passar um pouco da experiência que eu tenho ali de campo ali em Santa Maria, né? Então, agradecer, né, na figura do Luciano aí o convite de vir aí, e do Carbonari na figura do regional lá, que idearam para a gente vir fazer essa conversa aqui em Cachoeira. Beleza. Gente, então assim, o que justifica e o que faz com que a gente esteja no dia a dia fomentando, né, o uso da homeopatia aí junto com os agricultores? Está tendo uma demanda muito grande, né, atualmente, por, digamos, alternativas, né? Eu acho que a gente vive num momento da sociedade assim, de muito contraste em todas as áreas, né? Em tudo, né? Muita divisão. E na agricultura não é tão diferente. Eu acho que a gente nunca teve tanto agroquímico espalhado no meio ambiente, mas nunca se teve também tanto agricultor querendo ferramentas e formas de estar produzindo aí, seja grãos, né, a parte vegetal quanto a parte animal, de uma forma alternativa. Nós na Emater, né, que a maioria conhece um pouco do nosso trabalho, a gente trabalha com uma realidade de agricultores familiares, né, áreas pequenas, pequenas propriedades, e com o advento das mudanças climáticas, que é uma coisa que cada ano que passa a gente sente na pele, né, cada vez a gente tem períodos de estiagem mais frequentes. Agora, para esse próximo verão, já tem alguma previsão que, de novo, né, a gente vai ter algum períodozinho de estiagem. Esse ano um pouco atípico até agora de ter feito frio no cedo, mas a gente já estava quase desacostumando do inverno, né, André? Agora esfria uns quantos dias na colada, a gente até estranha. Então está mudando o clima, e aí, se eu sou um agricultor familiar com área pequena, mais do que nunca, mais do que qualquer, eu acho, agricultor, é fundamental a gente ter sistemas agropecuários resilientes, que aguentem o tranco dessas mudanças climáticas, né? E então é muito coerente, né, a gente pensar para esse nosso público aí da Emater, esses sistemas que aguentem, né, mais essas mudanças. Então, pegando só um exemplo, a gente que trabalha com pecuária aí, é muito complicado nesse contexto, por exemplo, tu trabalhar com pastagens anuais, que aí tu vira solo lá, tem que ficar rezando para não chover demais, rezando para não chover de menos, né? Enquanto quando a gente tem com uma boa pastagem perene, estava falando com o André agora, que está lidando ali com os capim-elefante curumi da vida, faça chuva, faça sol, larga as vacas, tu vira as costas, aquilo lá está crescendo de novo, né? Então, são sistemas que no médio, longo prazo e no cotidiano são bem mais interessantes para essa nossa realidade de mudanças climáticas aí que estão vindo para ficar. E está com uma demorazinha na mudança. Tá.
E ligado, então, digamos, ao que a gente tem aí de convencional dos sistemas, a gente tem uma grande preocupação hoje do tanto de agroquímico, veneno, enfim, agrotóxico que está no ambiente. A gente sabe aí hoje vários estudos já relacionando, por exemplo, o glifosato, que é o quissuco do dia a dia, pelo menos 25 tipos de doenças, né? Alzheimer, teratogenia, câncer. A gente tem uma geração inteira de crianças autistas que estão nascendo, né? A perspectiva é 1 a cada 10, aí agora nos próximos anos, nascer com autismo, e isso já está bem relacionado a glifosato que a gente está tomando, provavelmente na cuia, aí no nosso mar do dia a dia, estamos tomando um pouquinho de glifosato, né? E aí, às vezes, a gente esquece que também isso tem um reflexo na saúde dos nossos bichos, né? Então, no dia a dia, a gente pega muita coisa, má formação fetal, bem comum em vacas que pastaram em pastagens onde é pulverizado, agora já no inverno, para controle de buva, né, os venenos hormonais. Carrapato é uma das... Hoje tem agricultores parando com a atividade pecuária no Rio Grande do Sul em função de não dar conta mais de controlar carrapato, né? Os carrapatos estão resistentes a todas as moléculas químicas que a gente tem hoje disponíveis. Outro exemplo aí de suíno, primeiro ano que eu estava na Emater, ali em Agudo, esses animais consumiram veneno de fumo. Então, um morreu, um ficou mais ou menos lá, a gente deu um antitóxico, e esse perdeu toda a movimentação nervosa traseira, né? E aí o questionamento, imagina os agricultores que estão em contato com isso no dia a dia, né? Via pele, respirando, né? As crianças na escola, em Agudo, não aprendiam e tal. Enfim, que o neonicotinoide ele entra na sinapse neural, ele mimetiza o hormônio transmissor, e aí a criança está ali, está escutando o professor e não armazena no HD, né? Não aprende. Aí eram as professoras com depressão, que a criança, olha... Então é toda uma série de coisas, né, que vai fazendo a gente se questionar, e aí esses produtos vão parar em algum lugar, esses resíduos, pegando o exemplo dos bovinos, né, quando tu trabalha com carrapaticida sistêmico. Aquilo, por exemplo, que seria um baita adubo, aí, fonte de nitrogênio, fósforo e potássio, que é o esterco, fica lá mumificado, sem ter serventia nenhuma, né, meses sem se desmanchar no ambiente, em função, por exemplo, do uso de ivermectina. Aquilo que seria alimento para a microvida do solo se torna uma armadilha para o rola-bosta, para a minhoca, né? Então, são os problemas, né, desses sistemas mais tradicionais e que hegemonicamente nos são ensinados na academia. Salvo para uma gurizada, que tem a sorte de ter uma professora como a Mônica, né, que dá pelo menos a opção, né, de enxergar outros caminhos e outras possibilidades. Mas, no geral, não é assim, né, gurizada? Em geral, a gente cruza pela universidade e vê só um caminho, que é esse da modernização da agricultura, do insumo. Aí, agora, atualmente, um fomento muito forte aos campos de concentração de bicho, aí pegando a característica de vaca. Aí, em matéria, a gente tem um levantamento aí com os bovinocultores de leite. Mais de 90% dos produtores hoje no Rio Grande do Sul produzem leite a pasto. 90 e poucos por cento. E aí tu vai dentro da academia, hegemonicamente, parece que te mostra que a única realidade que existe é essa, né? De gado confinado, agora é a moda dos compost bar. Mas daí qual é o percentual desses agricultores que têm condições de se adaptar a esse modelo de tecnologia, né? Tirar 2 milhões do bolso aí, André, para confinar nossas vaquinhas ali no Piquiri, né? São poucos, né? Então, às vezes, é uma lógica meio excludente. E outra, se a gente vai procurar trabalhos científicos hoje que mostrem a viabilidade econômica desses sistemas, tu praticamente não acha nada. Eu estava agora, esses dias, no norte do estado, conversando com um colega, né, já teve casos, inclusive, de suicídio de agricultores, que entraram nessa onda, e aí, às vezes, o italiano, né, aquela coisa, católica, tem que estar sempre com honrar a dívida. E aí começa a vir os boletos, e aí o pessoal vai para o galho da árvore, né, apavorado. Então, a gente tem que questionar, né, o quão, né, de fato, a gente consegue se apropriar disso, e aí puxando um pouco já mais a conversa, porque que a gente quer construir aqui hoje, olhar também os animais, né, no centro disso tudo, né, onde a gente transforma os bichos numa máquina, né, de produzir leite. As vacas não têm um nome, têm um número, e produzir a qualquer custo, meter-lhe hormônio na anca
E aí tu estopora as vacas, né? Esse modelo aí te dá uma vida útil das vacas, segunda, terceira cria tem que descartar o bicho, porque é um motor 1.0 que tu vai com o acelerador lá no fundo, e aí tem problema de mamite, uma série de coisas, os bichos se estoporam de tanto produzir. Então tu gira muito dinheiro no sistema, em produção, em insumos, mas para o agricultor muitas vezes a margem que sobra é bem reduzida. Então, o que eu penso assim, né? Que o desafio da gente, enquanto extensão rural, aí, é desenvolver sistemas mais adaptados a essa realidade da agricultura familiar, desses pequenos agricultores que a gente atende, que dê independência a esses pacotes aí de insumos da modernização da agricultura. Não que tu vá ser completamente independente, mas ter uma certa independência, sim, é interessante para diminuir custo de produção. E, fundamentalmente, hoje em dia, gente, olha, se tu não diminuir penosidade do trabalho, não fica ninguém no rural, né? O André aí que está no dia a dia de produzir leite e tal, sabe que, olha, o cara tem que gostar da atividade, ter afinidade, mas se tu não facilitar os processos, a gurizada vai toda embora. E não só facilitar e fazer sistemas mais inteligentes, mas tem que dar renda, né? Tem que sobrar um troco para a gurizada, para os gurias levar as gurias no baile no fim de semana, ou as gurias levar os gurias, né, no baile no fim de semana. E tem que ter renda, cara. Né? Tem que ter renda. E aí tem que ter uma boa renda, porque tu não trabalha com 100, 200 hectares. A gente trabalha com um público que tem 10, 15, 20. O maior latifundiário que eu atendo lá em Santa Maria são 65, 70 hectares de área útil. Né? É o maior. Né? E aí a gente trabalha com pessoas de 2,5 hectares, enfim. E aí são os desafios que a gente tem. E aí eu tenho uma convicção bem forte, agora vamos tentar aí desenvolver um pouco, que a gente tendo boas ferramentas, né, para estabelecer aí processos de transição agroecológica desses sistemas, a gente consegue aí, consegue compor aqueles anseios anteriores ali, de diminuir a penosidade do trabalho, o pessoal trabalhar um pouco menos, ter uma renda adequada e viver bem, né, viver bem no meio rural. Dentro desses elementos aí que ao longo do tempo eu venho procurando construir desse processo de transição agroecológica nos sistemas pecuários, seriam 5 grandes eixos assim. Eu vou começar por o que hoje, então, seria o foco um pouco da nossa conversa, né, que é o uso da homeopatia. E a homeopatia para os animais tem uma coisa implícita, né, que é a gente, de fato, enxergar os animais lá, né, com dignidade. Né? Eu sempre digo que se é para a gente, então, se dispor a criar um bicho, então, que a gente trate bem esses animais. Eu vejo hoje na sociedade uma preocupação muito grande quanto aos direitos e tal dos cães e gatos. Né? Todas as cidades geralmente têm uma ONG para cuidar de gato e cachorro. E fantástico, né? Nós temos um monte de guaipeca e gato em casa, adoro. Mas aí eu vejo pouca gente preocupada com como é que está a qualidade de vida das vacas, das galinhas nos campos de concentração, dos suínos, né? Dos animais de produção. Pouca gente levanta essa bandeira. Né? Eu, particularmente, como veterinário, entendo que, pelo menos enquanto esses bichos estão vivos, a gente deveria pensar em dar dignidade de vida para esses animais. Né? Que depois, às vezes, de uma vida toda produtiva, ainda, né, a vaca, né, vai ser engordada e vai servir de churrasco lá para a família no final do ano e tal. Então, pelo menos enquanto, né, essas parceiras estão aí na nossa volta, esses bichos têm que ter um cuidado. E aí, dentro da agricultura familiar, dessa nossa realidade, é muito gratificante. Né? Então, eu trago aqui o exemplo, né, que as vacas quase tudo tem nome. Né? Eu brinco que agora vai ter uma geração inteira de Juma. Né? Aí chego esses dias na propriedade, estou com uma estagiária lá, zootecnista, né? Aí fizemos um toque e tal, aí a gente vai chegando na vaca agricultora, ó, Juma, chamando, já tinha uma Juma, né? Enfim. Então aí uma lista de chamada de vaca, né? E é incrível, esse produtor aí são 2 irmãos jovens, e aí nesse dia estava com 35 vacas em lactação. Todas têm um nome, eles têm uma sala de ordenha, que é um estacionamentozinho, assim, entra uma vaca de cada lado. Eles chegam, gritam o nome da vaca, as vacas, né, se espertam e vêm, uma por uma, como se fossem uns cachorros. Né? É um troço incrível. Né? Um porco, né, gente? Porco tem a inteligência de um cachorro, né? Então, aquela só do filme do Baby, o porquinho não é bobagem, porque se tu treina, cria dentro de casa, são tão inteligentes quanto. Né? Então, nada mais coerente, eu acho que quando a gente pensa, então, dar um pouco de dignidade para os bichos, né? Ter um
trato diferenciado é a gente também usar de terapias mais brandas, né, para cuidar desses nossos parceiros aí do dia a dia. Eu, particularmente, aí desenvolvo já há um tempo, gosto muito de trabalhar com plantas medicinais e homeopatia, para tratar aí, e enfrentar as principais dificuldades aí da parte da sanidade animal. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre homeopatia, e aí para conversar sobre homeopatia a gente tem que conversar um pouco sobre os fundamentos. E aí não tem como falar sobre o Hahnemann, né, Mônica? Hahnemann, então, foi um médico alemão, considerado pai da homeopatia, uma figura muito inteligente. Viveu aí de 1755 a 1843, viveu muito numa época que as pessoas viviam pouco. Hahnemann sempre foi muito inteligente, já desde pequeno, com 10, 11 anos, ele já dava aula particular de latim para os colegas, falava várias línguas, o pai dele fazia ele ler muito. E até por essa inteligente família muito humilde, ele conseguiu uma bolsa de estudos, fez faculdade de medicina, se formou ali com 26 anos. E na época o troço era bagual a medicina, né? A medicina bem das partes, era uma época que, por exemplo, os caras usavam sanguessuga para baixar a temperatura na marra do corpo das pessoas. Isso chegava com um pouquinho mais de febre, te sangravam, né? Era a história das sangrias. Boa parte dos viventes já nem saía da cadeira, né? Ficava por ali, mas baixava a febre na marra. Então era muito uma medicina das partes, assim, de entender o corpo humano como uma máquina e que conversar com o paciente o quê, né? E aí o Hahnemann já questionava muito isso, né? Queria conversar com as pessoas, saber mais a fundo o que era o motivo de sofrimento delas e tal. Ser um pouco mais humano, né, naquele trato. E ele, né, não era muito bem quisto na faculdade em função disso. Mas se formou, foi trabalhar com medicina, e aí viu que não conseguia curar quase ninguém, né? E certa feita um grande amigo dele, ele tentou tratar, o cara morreu, e aí ele se desiludiu de vez, né? E aí disse que saiu no consultório mandando todo mundo se arrancar, que aquilo lá que ele estava fazendo era uma mentira, né? E que guardasse os poucos trocados do bolso, que ele não estava, né? Era um engodo, aquele modelo de medicina que ele praticava. Ele passou a viver de traduzir livros, né? Até por ele falar mais de 10 línguas ali na Europa, era muito inteligente, passou a viver de traduzir livros, e logicamente muitos dos livros que ele traduzia, que ele lia, eram da própria área da medicina. Então estudou muito dos escritos e traduziu do Hipócrates, né, que é considerado o pai da medicina. Hipócrates viveu 400 anos antes de Cristo. E o Hipócrates, né, como uma grande referência na medicina até hoje, né, considerado o pai da medicina, ele já dizia, antes de Cristo, que a cura ela pode se dar pelos contrários, que é o que a gente tem hoje hegemonicamente, né? Tu tem uma inflamação, tu usa um anti-inflamatório, tu tem febre, tu usa um antitérmico, né? A gente tem um processo bacteriano, né? Tu usa um antibacteriano. Mas o Hipócrates já dizia que a cura também ele pode ser pelos semelhantes, né? Mas o Hipócrates, de certa forma, sentenciou isso, mas à época dele não ficou nada muito registrado a possibilidade concreta, sim, e de forma mais expressiva da cura pelos semelhantes. O Hahnemann, então, traduzindo, o escrito ficou com isso na cabeça. Mais adiante, ele traduzindo um outro livro, outros escritos do Cullen, que foi um médico escocês. O Cullen, na matéria médica da quina, enfim, o Cullen descrevia que ele conseguia curar pacientes de malária, que na época morria muita gente de malária, e o Cullen conseguia curar e tratar esses pacientes com quina, né, com a chinchona. E aí o Cullen descrevia lá que a quina curava a malária porque era amarga. E aí o Hahnemann traduzindo e lendo, mas conta outra, né? Ora curar a malária porque é amarga, né? Muito inteligente, muito safo. Ele diz, não está bem explicado isso, né? Vou ter que ir atrás. E aí deiou, e digo, quer saber de uma coisa? Vou tomar esse troço. Porque o que acontecia? Como era um extrato de quina amargo, né? Então, alguns pacientes morriam intoxicados pela quina. Uns ele curava, uns morriam pela intoxicação de quina.
E aí o Hahnemann, eu vou tomar esse troço para ver o que acontece. E aí ele mesmo começou não tendo malária, né? Começou a tomar os estradequina, e aí começou a descrever, né, os sintomas. Repeti a experiência, repetiu em si mesmo, então tomei durante vários dias, 2 vezes por dia, a dose lá indicada, e ele viu que os meus pés e a ponta dos meus dedos ficaram frios, senti-me fraco e sonolento, meu ritmo cardíaco acelerou, pulso rápido, enfim, sintomas de febre intermitente. Ele começou a se ligar que começou a apresentar um quadro, uma doença artificial, né, em função dele estar tomando a química, tal qual a malária. Né? Começou no organismo são dele a desenvolver uma malária artificial. E aí ele se ligou, né, no que o Hipócrates disse, puta merda, mas então a quina não cura a malária porque é amarga, cura porque produz no indivíduo são sintomas similares, iguais, tal quais é a malária. Né? E aí ele entendeu o que o Hipócrates queria dizer pela cura pelos semelhantes. Né? E ele não satisfeito com isso, e aí ele estava achando a primeira chave, né, o primeiro princípio, né, dos fundamentos da homeopatia, que é a cura pelos semelhantes. Né? E aí, na hora, ele diz, o negócio é eu começar a testar outras substâncias, achar um monte de cobaia, né? Eu mesmo, tomar outras substâncias para ver o que essas substâncias produzem nos indivíduos sãos, para mim ter um quadro, né? Um quadro mórbido. E assim, ao longo da vida dele, foi o que o Hahnemann fez. Né? Testando diferentes substâncias da natureza, nos parentes, os amigos que enxergavam, o Hahnemann já saiu fugindo, né? Porque ele... já vinha, não, agora vamos testar tal coisa, e tu tem que me anotar até o que tu sonha de noite. Né? Para criar quadros, personagens de doenças artificiais. Né? Então, cada elemento da natureza vai nos dar um tipo de história, né, diferente. Então, quando chega o paciente com o doente verdadeiro se queixando para ti aqui, então tu olha aqui nessa prateleira de experiências, qual é a história mais parecida que eu tenho aqui para equilibrar. Né? Esse quadro de histórias diferentes a gente chama de matéria médica. Né? O Hahnemann, ao longo da vida dele, desenvolveu em torno de 70 medicamentos. Hoje, a gente tem livros como esse aqui, do Behring. A gente tem hoje mais de 3.000 medicamentos homeopáticos, né? Que também foram sendo desenvolvidos com os homeopatas que sucederam o Hahnemann. Mas o Hahnemann ainda tinha um desafio, né? Porque daí, e aí ele, muito inteligente, mas e se eu diluir um pouco essas substâncias que são mais venenosas? Será que isso ainda não mantém, né, o princípio medicamentoso? Então, para tirar o efeito tóxico, o Hahnemann começou a diluir essa substância, inclusive venenos, né? Estricnina, arsênico. E ele viu que mesmo diluindo, ainda assim, essas substâncias induziam uma resposta nos organismos sadios que ele testava, nas cobaias dele. E ele, que coisa fantástica, que troço de louco. E aí a estricnina, por exemplo, que é nus vômica, né, ele desenvolveu esse medicamento, começou a testar, viu que tinha a indução aí de uma doença artificial, e começou a tratar as pessoas, e começou a curar coisas até, na época, incuráveis. E aí ele se ligou que os pacientes dele que moravam mais longe se curavam mais rápido. O curso clínico, a resolução era mais rápida. Por que será? O que acontecia no meio do caminho? E aí ele ficou pensando, o quê? Por que é um quadro muito parecido e o vivente que mora lá longe, a resposta é muito mais rápida do que mora aqui do lado de casa? O que acontecia no meio do caminho? Luciano, o meio de transporte da época era charrete, cavalo, então ia na gibeira, troço chacoalhando, né? Agitando, além de eu diluir, eu tenho que agitar esse brinquedo. E aí não se sabe, né, até hoje, como que ele teve a sacada e a determinação que entre uma diluição e outra tu tinha que succionar, né, que o nome é bater o vidro, né, o vidrinho de homeopatia, 100 vezes. Deixa eu pegar o meu, trouxe um aqui. Então, entre uma diluição e outra, que a gente faz nos frasquinhos, esse aqui não é o clássico, esse aqui tem 50 ml. Calmou a chuva agora, vocês me escutam bem, gente?
Alô. Seguimos, então. Então, entre uma diluição e outra, além de simplesmente diluir, Hahnemann determinou que a gente teria que agitar, né, os medicamentos. E ele determinou que deveria ser 100 vezes. Hoje, modernamente, alguns pesquisadores, até vinha com o Carbonari comentando, com o Bonato testou, se tu fizer 96 ou se tu fizer 103 agitações, o resultado é diferente. Fazendo as 100 formas, as 100 sucções, né, que ele determinou, que teria que ser com o braço, num ângulo de 45 graus, num anteparo levemente macio, né? As 100 vezes são os melhores resultados, né? Até hoje não se sabe como que ele chegou nisso. Atualmente, claro, gente, são poucos, só dentro da homeopatia popular, que a gente ainda faz no braço, mas nas farmácias de manipulação homeopática, ainda hoje, né? Aí tem os robozinhos, né? Tu chega lá na farmácia, as farmacêuticas sempre dão um apelido para... É sempre uma robô, né? Tem Beatriz, Berenice, ali em Santa Maria, tem vários. Que aí tu bota lá e o bracinho mecânico chacoalha 100 vezes. Então, além de diluir, tem que succionar para ampliar essa força medicamentosa aí das substâncias. Então, a partir disso, né, o Hahnemann comprovou a lei dos semelhantes, que é o primeiro princípio da homeopatia. Então, para curar uma enfermidade, é necessário administrar um remédio que produza no indivíduo são a enfermidade que a gente quer curar. Começou a usar, então, experimentar e fazer vários outros medicamentos. O Hahnemann, daí, nessa época, ele começou a curar casos de tuberculose, que na época tu ter um diagnóstico de tuberculose era sentença de morte, né? Inclusive na Europa era muito típico ter algumas regiões com ar mais rarefeito, que as pessoas se mudavam para ali, mas era só questão de tempo para morrer. Aí um rei, não me lembro de que região, certa feita a filha, jovem, 30 e poucos anos, adoeceu, diagnóstico de tuberculose. No desespero, né? Ainda hoje é mais ou menos assim, né? Aí como última alternativa, mas tem um médico aí que está fazendo umas curas diferentes, vamos atrás. E aí chamou o Hahnemann. E o Hahnemann era muito perseguido, né? Imagina pelos médicos da época, ele tinha que estar sempre se mudando. Certa feita, um dos filhos dele quebraram as pernas, ele estava sempre sendo perseguido, porque imagina, o cara subversivo, né? Aí do nada, cobrando quase nada, começou a curar coisas incuráveis, né? Era bruxo, era... Enfim, nada, né, gente? Estava trabalhando com física quântica antes mesmo de saberem da existência disso. Era, né, uma figura que veio para esse mundo assim muito à frente do tempo dele. Até hoje, né, a gente se pergunta como é que uma pessoa, ao longo de uma vida só, conseguiu condensar e desenvolver tanto conhecimento, né? Que a gente agora, a gente tem tudo mais ou menos prontinho, tu fica uma vida toda estudando, lendo e tal, e tu não processa, né, tudo que ele conseguiu desenvolver ao longo da vida dele. Foi chamado pelo rei para tratar da filha, eis que ficou, né, semanas ali, curou a guria. Curou a guria, o rei ficou tão faceiro, e na época o velho já estava com 80 anos. O rei ficou tão faceiro que desposou a guria. O Hahnemann, com 80 anos, casou pela segunda vez. Diz que o segredo do velho, um dos vidros dele, diz que tinha um líquido meio azul que ele não passava a fórmula para ninguém, né? Que aí depois inventaram um comprimido a partir daquilo ali, mas enfim. Não, estou brincando. Tá? O medicamento é licopódium, tá? Caso tenha... Viu, Luciano? Tem o primo, aquele amigo, né? Que precisa... Não, foi licopódium o nome do medicamento. Que era o segredo do Hahnemann manter a vitalidade até os 80. E publicou o Organon, né, que é tipo a referência, né, a bibliazinha do homeopata, com as principais descobertas dele, né, que é um livro, eu não trouxe aí hoje, mas enfim. Já está lendo, Mônica, o Organon? Está no correio. Então, assim, dentro dos princípios, gente, depois a gente vai afunilando, tá? Então, vamos falar um pouco dos fundamentos, depois vamos ver isso aí, o uso nas vacas, mais adiante. Hahnemann, então, percebeu que diluindo e agitando os medicamentos, mais potente se tornava o efeito da medicação. Isso ele chamou de doses mínimas. E aí, outra coisa maluca para a nossa cabeça, né, bem cartesiana. A gente, acostumado, passa aí por um curso de veterinária, né, na área da medicina. Quanto mais concentrado é a fórmula, né, maior é o efeito, enfim. E na homeopatia é o contrário, né? Quanto mais tu dilui o troço, maior é o efeito, né? Quanto mais diluída é a medicação,
mais na esfera, digamos, psicológica e mental, os medicamentos vão agir. Quanto mais físico é o problema, menor é essa diluição. Agora vai aparecer ali as escalas, né, de diluição. Então, o que é o princípio? Então, vamos pensar uma homeopatia feita de uma tintura-mãe de uma planta, camomila, né, que é aquele primeiro frasquinho lá. Então, como que você faz a diluição? A gente pega uma parte disso, dilui em 99 partes do diluente, que geralmente é água com álcool. Geralmente não, sempre é água com álcool. A agitação dá 100 vezes. Então, a gente vai ter o primeiro 1CH. 1CH o que é? Um centesimal hahnemanniano, em homenagem ao Hahnemann, que desenvolveu essa escala. Se vocês forem na farmácia comprar o Meida Prado, número tal para dor de cabeça, número tal para dor de barriga, vocês vão ver que é umas diluições bem assim no início, 1, 2 CH, que é bem para o físico. Né? Quanto mais para o mental, por exemplo, vaca deu cria, está agitada na ordenha lá, uma novilha nova do André lá, meia agitada, ficou um pouco estressada, que tiraram a cria dela, camomila, né, para acalmar. Mas aí a gente já vai usar uma camomila na CH30, bem diluído, bem ampliado para... Olha, que eu já acalmei de vaca na minha vida aí com camomila, né? Inclusive é uma homeopatia boa para botar em composto, na fermentação, aí na lógica dos solos, para ampliar a fermentação de compostos. Para aqueles dias que a companheira fica meio agitada, né, André? Tu escondido, dá uma dosadinha para diminuir ali a tensão daquela semana danada, que tu não sabe se tu chega perto, se tu fica longe, né? Ajuda bastante para diminuir a cólica, para a cólica de nenê. E o legal da homeopatia é que também um mesmo medicamento tu vai ter várias funções e possibilidades. E assim por diante, né? Então, às vezes, tem medicamentos aí que a gente recomenda, que vai, por exemplo, sina marítima, que vai ser o próximo experimento aí para controle de verminose de ovelha, que a gente usa na 200 CH. Né? Então, é uma potência bem alta. Mas, no geral, aí, potências, né, em média. Então, após repetidas diluições, depois do 12 CH, gente, não tem mais molécula química. Se tu manda uma homeopatia como esse sulfuro aqui que eu estou tomando, está na 18. Esse aqui tu manda para laboratório e aqui só vai ter água, CH, H2O. Né? E aí que vem o grande questionamento, como é que um troço que é só água pode funcionar? E aí os grandes questionamentos, né, que seria efeito placebo e tal. Né? Mas, enfim, aí hoje não dá tempo, né, para a gente fazer uma discussão mais ampla. Hoje a física quântica, né, consegue explicar essa memória da água e como que isso vai interagir nos organismos e, a partir disso, como que a gente tem uma resposta fisiológica. Eu vou, agora, depois com o trabalho aqui do Masaru Emoto, tentar ilustrar rapidamente isso. Né? O Dr. Masaru já faleceu, agora faz algum tempo, mas dedicou a vida toda dele de pesquisa, uma boa parte, para provar que a água tem memória. Né? E, inclusive, mesmo com sentimentos, né, tô impregnando aqui, tem acho que uma foto aqui bem clássica disso, uma água, a mesma água, antes de tu fazer uma oração, impregnar. Então, o que ele fazia? Ele impregnava sentimentos, formas, e congelava essas partículas de água e tirava fotografias com um microscópio muito avançado, da molécula da água em si. Então, a mesma água antes de uma prece e a mesma água depois de impregnar a prece. E eu, quando eu vi a primeira vez, mas então a história da água benta não é bobagem, né? Então, você pega aí um padre, um cura, bueno e tal, de bom grado, vai mudar, alterar molecularmente aquela água. No momento que tu entra em contato com isso, e aí considerando que o nosso corpo é 70%, 80% é água, isso aí vai ter sim uma mudança, uma informação e uma resposta fisiológica que vai estar acontecendo. O Hahnemann, na época dele, sem nunca ter lido um livro de física quântica, ele designava que a homeopatia ela ia atuar no organismo físico a partir de uma coisa que ele chamou de força vital, ou energia vital. Né? Então, força, isso aqui segundo palavras do Hahnemann, força, energia vital, é o fluido que existe na vida das pessoas, animais e plantas, que desaparece na morte. E a desorganização dessa energia vital, e aí ele falava pelos maus hábitos, pela bebida, pelo estresse,
vai fazendo como se fossem nós energéticos nesse campo que está no entorno da gente. E todos esses desafios aí acabavam refletindo depois no físico, né, no formato de uma doença. Aqui pegando aqui uma imagem, né, do que seria alguma coisa aproximada com essa energia que emana aí, né, seja nos animais, nas pessoas, nas plantas, enfim. Que é o que o Hahnemann chamava de energia vital. Hoje em dia tem máquinas para te fotografar isso, né, nas pessoas. Hoje tu faz um diagnóstico de um câncer mesmo antes dele aparecer no corpo físico, né? Tem máquinas que tu bota o dedo e te dá essa radiografia energética, né, como é que está o campo. Uma coisa bem prática para te comprovar isso aqui, se vocês, o dia que conversarem com uma pessoa amputada, que falta uma parte de um braço, não, apenas esses dias eu estava dando um curso para os agricultores e tinha um amputado, né, e faltava a mão, e eu dizia, mas tua mão está aí, né? Sim, inclusive agora há pouco estava me coçando, tá o dedo. Né? Não está a parte física ali, mas a parte energética ela está íntegra, né? Porque é um todo. Né? E é justamente aí que a homeopatia vai estar agindo, que vai estar dando um caminho de cura, né, para o todo, e que tu vai ter uma resposta fisiológica. A origem aí dos medicamentos homeopáticos, 80% é do reino vegetal, né, desses 3.000 e tantos medicamentos, uma parte como a camomila, que eu até dei o exemplo, uma parte do reino mineral, como o aurum, né, feito do ouro, nos vômica também do reino vegetal, que é os venenos, gente, dão grandes medicamentos homeopáticos. Né? Estricnina. E aí aquela coisa da similitude. Então, se é um veneno, né, fisicamente, estricnina a gente vai usar muito para desintoxicação. Então, para aquele fim de semana que deu aquela última taça do vinho carbonário, né, no outro dia ajuda bastante para desintoxicação de solos e, logicamente, desintoxicação de envenenamentos. É uma excelente homeopatia para cultivos. Sulfuro do reino mineral. Esse aqui é um medicamento, por exemplo, que a gente vai usar para controle de carrapato, né? Porque é um medicamento que trabalha todos esses problemas de pele, seja no humano, no animal, no vegetal também. Aí do reino animal também tem grandes medicamentos, pegando aqui o exemplo do Crotalus, esse é um medicamento que eu uso muito para tratar tristeza parasitária e prevenir tristeza parasitária em bovinos, pensando que o veneno de cobra dá todo um transtorno de febre, de coagulação sanguínea. A homeopatia a gente vai usar para tratar sintomas bem similares. Né? A apis mellifera, outro medicamento bem clássico. Aqui no vegetal, uva madura, no ponto de colheita começa a bater as abelhas. A gente pega essa homeopatia que já existe, ela pronta, que é feito de um macerado de abelha, e tu pulveriza no parreiral. Tu manda uma informação como aquilo ali está ocupado. Então, os insetos vazam e vão para o parreiral do vizinho. Né? Então, o bacana da homeopatia é isso, tu não mata, né, os insetos pragas. Né? Tu equilibra, tu manda uma informação. No caso dos animais, a gente é um grande medicamento para tratar mamite clínica. Né? Então, aquela mamite ambiental que de um dia para o outro o teto amanhece estaqueado lá, vermelho, dolorido, similar a uma picada de abelha. Né? Então, a apis vai ser um grande medicamento para tratar esse tipo de transtorno. Né? E o próprio Hahnemann, gente, então, já na época dele, certa feita o cavalo dele deu um garrotile, né? Deu uma infecção pulmonar, ele tratou o cavalo com homeopatia e curou. E aí, lá na época dele, já deixou escrito sentencial, se as leis que eu proclamo são de fato verdadeiras, elas podem ser usadas para todos os seres vivos. Então, ali ele já estava dando a margem, olha, dá homeopatia animal, dá homeopatia vegetal, que hoje eu vinha conversando com a Bonário, o Brasil é um dos pioneiros aí, e uma referência no mundo, ali via a Universidade de Viçosa e via Maringá, com muita pesquisa, muito trabalho sendo desenvolvido na homeopatia vegetal também. Gente, então, dando uma funilada nessa parte do uso animal, algumas vantagens do dia a dia da gente estar fazendo uso dessa ferramenta que foi desenvolvida para o equilíbrio humano e que hoje a gente tem bem acessível aí para uso e para equilibrar os nossos animais. Atualmente está muito fácil, inclusive produtos comerciais, é propaganda para tudo que é lado, né? Te liga a TV nos canais rurais, tem muita oferta, só que é importante a gente entender aí um pouco do trabalho de nós enquanto é matéria, abrir essa caixa preta do conhecimento,
explicar para os agricultores, para quem quer que seja, de onde é que vem, quais são os fundamentos, o que está por trás. A vantagem, algumas vantagens, rapidamente. Melhora global do organismo dos animais, como eu mostrei na imagem, a homeopatia não vai atuar especificamente num sítio, mas melhora a energia como um todo do bicho. Então, às vezes, tu está pensando no ubre da vaca e já vai melhorar o casco. Né? Por não ter princípio químico envolvido, e o princípio de cura e atuação é energética, a gente não vai ter problema de resistência, como acontece, por exemplo, a resistência à carrapaticida. Preço muito mais acessível, diminuindo o custo de produção, facilidade de fornecimento, geralmente a gente dá na comida dos animais, não tem carência, né, de descarte de leite ou qualquer coisa que seja. E é uma ferramenta aí básica para aquelas propriedades que querem entrar num processo aí de produção agroecológica e orgânica. Então, pegando aquele primeiro princípio da similitude, uma coisa que a gente usa muito corriqueiramente na homeopatia dentro da agricultura e pecuária são o que a gente chama de nosódios. Então, a gente vai pegar o inseto praga ou aquela doença que está causando o problema, a gente vai usar o princípio do Hahnemann de fazer uma tintura mãe daquilo ali e usar para tratar. Então, vou pegar o exemplo do carrapato, né, que as meninas aqui são doutoras nisso, né? Quase que literalmente, né? A gente está aqui com referências aí no trabalho de controle de carrapato, né? As meninas são pioneiras aí de fazer projetos de pesquisa, né, dentro de uma instituição pública, sistematizar isso, virar monografias, né, de conclusão de curso, e com resultados fantásticos dentro da UERGS, aqui coordenados aí pela professora Mônica. E é uma das principais demandas dos agricultores hoje, né, o controle de carrapato. E a gente, eu ali em Santa Maria, tem propriedades que estão há anos sem banhar para carrapato. Né? E como, né? Que coisa maluca, com um troço que é praticamente de graça. Né? Então, na prática, a gente cata os carrapatos da propriedade, deixa de molho lá no álcool 70 em torno de 21 dias. A gente extrai essa informação, né, naquilo que depois vai virar uma tintura mãe, a gente faz as diluições, dá no sal mineral do gado. Né? E a resposta, então, é que quando a gente mistura, dá essa informação no sal mineral ou diretamente no coxo dos animais, aí não me perguntem como, mas o efeito concreto disso é que as carrapatas, eu até acho que, eu não sei se essa foto eu não tirei do trabalho de vocês, gurias, não é do laboratório, lá, das pesquisas? Não? Mas, enfim, a gente vê que o quê? Já tanto na UFSM, meio por acidente, ali as pesquisadoras constataram, no trabalho das gurias aqui na UERGS, os ovos das carrapatas, eles ficam inférteis, eles não eclodem. Né? O percentual de eclodibilidade diminui absurdamente. Então, a gente começa a cortar, né, o ciclo parasitário do carrapato, no caso, no ambiente. E muitas vezes as teleógenas, que é as carrapatas adultas, elas já adoecem no corpo do animal. Então, às vezes, elas já até morrem, secam, antes mesmo de cair para fazer ovoposição. Então, a gente consegue, ao longo do tempo, ir resetando o sistema, ter uma carga parasitária bem baixa. Aqui umas fotos de uma propriedade lá de Santa Maria, a gente começou a usar, 21 dias depois a gente já estava vendo que o carrapato começou a secar no corpo do animal mesmo. É bem isso, as carrapatas ficam mumificadas, né? É bem comum isso. E as que não mumificam no corpo, quando caem, daqueles 2 a 5 mil ovos que cada carrapata ia colocar, muito poucos carrapatinhos eclodem. Então, a gente não mata completamente os carrapatos do sistema, mas sobra muito poucos, que são os necessários que a gente precisa para os animais aí terem uma certa resistência, para não ter tristeza parasitária depois e tal. Esse é um rebanho que eu acompanho lá em Santa Maria, uma propriedade que recria novilhas. Essa propriedade está há anos. Eu acredito que desde 2013 eles ainda trabalhavam com gado e leite, até hoje sem banhar para carrapato. Né? Em todos esses anos, só o ano passado a gente teve um caso de tristeza parasitária, morreu uma novilha, mas atualmente que eles só recriam novilhas, né, para engorda. O gado, se é banhado ou usado alguma coisa, é antes de entrar na propriedade, depois que entra, se segura um ciclo de 1 ano, aí só com homeopatia no coxo. E olha o gado, né? E aí aquilo para fazer a reflexão, né?
da atuação no todo do animal. Então, às vezes, a gente usa uma homeopatia, um sulfur, que vai ser para ajudar a controlar o carrapato, só que daí tu vê que a conversão alimentar desses bichos é diferente, o ganho de peso médio, o brilho no pelo. Então, tu tem outras vantagens sutis ali que no dia a dia a gente vai vendo. Esse aqui é um trabalho para controle de mamite. Antes de começar o uso, esse aqui foi um produto comercial que a família testou, um tambo grande. Aí, antes do uso, eu falei para a menina, que até é cachoeirense, que vendia esse produto comercial, olha, vamos fazer o raquete, né? Semitei em todas as vacas antes, até para os agricultores enxergar o resultado. É bem prático, né? Porque daí o agricultor enxerga. Mas, enfim, no primeiro CMT, 88%, né, das vacas, eram 34 vacas em lactação, 30 de 34 estavam com algum grau de mamite subclínica. Em torno de 44% dos tetos afetados. 50 dias de homeopatia, eram daí 30 vacas em lactação, a gente estava só com 5 vacas com algum grau de mamite subclínica, que correspondia a 16% do rebanho, em torno de 5% dos tetos afetados, e assim por diante, né? E aí, a partir daí, equilibrou. Isso aqui é uma família, são os italianos, assim, trabalhosos, caprichosos. No início, lá, o seu Eugênio era bem desconfiado e o Bruno bancou. Hoje, eles têm uma convicção, eles tratavam em torno de 2 vacas por semana com mamite, um tambo grande, de gado holandês bem apurado. Olha, se eles têm que tratar hoje 2 por ano, né, com antibiótico, mesmo os casos de mamite clínica, eles têm tanta convicção que eles tratam com homeopatia. O seu Eugênio, depois, até num relato, até uma matéria institucional nossa da Emater, o seu Eugênio dizendo que ele acha que pagou lá a sala de ordenha nova, as prestações anuais do Pronaf, só o que ele economizava de descarte de leite e antibiótico, né, que usava com tratamento de mamite. Então, é bem interessante assim, né, os resultados. E teve vacas que estavam, por exemplo, com os 4 tetos, com algum grau de mamite clínica, que zeraram, né, no segundo teste. Isso é uma propriedade interessante, é uma propriedade com muitas vacas também, todas têm nome, é incrível, né? Então é isso, né? Aí, em geral, quando a gente vai começar um trabalho dentro de um rebanho, são 2 caminhos. Ou a gente consulta vaca por vaca, porque dentro da homeopatia é isso, né? Cada pessoa, né? Aqueles histórias de vida, isso. Cada um de nós, daqui a pouco a gente tem 10 pessoas aqui, 10 com dor de cabeça, só que o motivo da dor de cabeça de cada um deles é diferente, né? Um porque se estressou com o companheiro em casa, outro com o filho, outro porque é uma gastrite nervosa, dá dor de cabeça. Então, se os motivos são diferentes, o medicamento também tem que ser diferente para equilibrar o todo, né? Mas, às vezes, é difícil tu consultar 40 vacas uma por uma, né, para saber qual é o medicamento de cada uma dessas. Então, a gente pega a média do rebanho e usa uma coisa que a gente chama que é gene epidêmico, é como se fosse uma epidemia de mamite, uma epidemia de carrapato, e a gente formula um medicamento para tratar todo mundo junto. Então, no primeiro caminho, a individualização dos animais mais difícil. Então, por exemplo, aqui, esse rebanho, seu Vicente e Dona Maria, chegava dentro do piquete e vinha essa vaquinha preta se roçar e tal, a negrinha, né? Era a mais carente de todas, a vaca pulsatila, que gosta de colo, de afago, tudo melhora pelo afago, né? É uma carentona. Aí, se tu vai lá para o fundo, aquela vermelha era a cigana, que não deixava que encostasse nela, né? Tomara na hora da ordenha tu conseguir botar lá a ordenhadeira, porque é cheia de cócega, que é um indivíduo de arnica que não gosta que encostem nele, né? Então, se tu pegar e for conversar principalmente com as agricultoras, tu vai achar a personalidade de cada uma das vacas, né? O André, que é produtor de leite, sabe, cada uma delas tem o jeito de chegar, né, André? E uma é mais dominante, enfim. Mas é difícil, né? Haja homeopata para consultar todas as vacas do mundo. Então, dentro do gene epidêmico, a gente considera a média do rebanho. Os principais problemas, desafios, né, a gente faz uma média e chega num único medicamento. O Hahnemann, na época dele, tratou epidemias de cólera dessa forma. E aí que ele se ligou, é possível. Porque, assim como agora na epidemia do coronavírus. Então, tem sintomas bem típicos que dá em todas as pessoas. E aí os homeopatas formularam lá um composto à base de arsênico e influenzinum para prevenir ou para diminuir a gravidade, né, da afecção.
Então a gente formula, né, compostos, dá para todos os animais do rebanho, e aí com isso a gente consegue, de cada 10 vacas que a gente tem lá para adoecer, tu mais ou menos cura 25% e previne aqui em 75% do rebanho. Então a faixa de animais que fica com possibilidade ainda de ter alguma doença é bem pequena, diminui muito. Então por isso que diminui muito, né, os problemas clínicos nos rebanhos homeopatizados. E aí o objetivo, né, meu como veterinário é que não tenha bicho doente na propriedade, né? É a gente chegar a um ponto de equilibrar vários fatores para os animais estarem tão bem, tão equilibrados lá que a gente não tem animal doente, né? Esse eu acho que é o objetivo. Então, um exemplo aqui do rebanho, onde esse geme epidêmico aqui a gente chegou no sulfuro, né? E usamos um nosóidezinho de carrapato para o controle do carrapato. Custo, né, gente, muito barato. Hoje uma fórmula comercial está em torno de R$25, R$30, um vidrinho de 30 ml, que se a gente considerar, por exemplo, para tratar carrapato ou prevenir mamite, a gente usa 60 gotinhas, que é 2 ml, que equivale a R$1,65 em 25 kg de sal. A gente trata 8 vacas no mês a 20 centavos de custo por mês. Produto comercial mesmo, quem opta por comprar um produto pronto, aí deve estar uns R$20, um pacotinho. Também aumenta um pouco o custo, mas para alguns produtores optam por ser mais prático, enfim. E tem alguns agricultores que não adianta, gosta daquele produto comercial, um pacotinho bonito e tal. Então tá, se é para estar dando Ivomec ou Puron, então compra uma homeopatia comercial bonitinha, né? Antes a comercial do que usar veneno, né, nos bichos. Alguns exemplos práticos aí, né, gente? A ideia, o título aí era no gado, mas a gente tem usado com um resultado bem interessante para a avicultura colonial. Sei que aqui em Cachoeira o pessoal deve ter galinha também lá, né? Tem como não ter umas penosas em casa. Entramos, a Josane optou por um produto comercial, começou a dar para as galinhas, cheguei lá na banca da feira, e aí, Josane, quanto que aumentou a depostura? Ricardo, 26%. Ela tinha certinho, né? Porque ela é muito metódica, ela vende na feira ali da Roraima, da universidade, um incremento incrível, né? O que os caras usam no produto comercial, aí, esse da Arenales, para aumentar a postura, melhorar a conversão alimentar das galinhas, fizeram um nosódio de milho, de soja e de mineral, né? E com um aumento de quase 30% de postura. É incrível. Em outras propriedades a gente usou esse produto e realmente para ela representou líquido, eu tinha contabilidade, mas acho que uns R$700 a mais por mês com esse aumento de postura. Vendia ovo, agora está vendendo a 10, 12, a 12, foi bem interessante, tirando o custo do medicamento. Eu também uso, eu vinha conversando com o Carbonari, a gente dá pó de rocha para as galinhas. Isso aqui em uma semana muda a casca do ovo, tá? Galinha tem uma britadeira no papo, então quando tu bota rocha basáltica aqui para elas comer, então essa propriedade era 1.400 poedeiras. Entre o pó de rocha, e aí deu um problema de postura, o agricultor chamou e disse, a primeira coisa, vamos dar pó de pedra para essas galinhas, entramos com homeopatia. Em resumo da obra, aumentou, quase que dobrou a produção, que estava bem baixa. Acabou o ovo trincado, ele começou a ter um problema que os ovos ficaram, daí não cruzavam, depois no ovoscópio. De tão grande, ele tinha que selecionar os ovos grandes para... E incrível, né? É bem interessante. Tu biodisponibiliza uma tabela periódica aqui para as galinhas, aí tu tem ingrediente para as galinhas fazerem embalagem todo dia. Então aumenta muito a postura, né? E junto com a homeopatia é fantástico. Então a gente vai para as propriedades, né, gente? E aí a diferença um pouco da gente quando trabalha com extensão rural, né, desse comprometimento com as famílias, que a gente não vê só uma parte, né, só o gado. Aí essa família aqui a gente já usava, a família se tratava com homeopatia. Até foi engraçado. Certa feita cheguei lá, né, o seu Vicente, pá, aquela coisa, olhar, caminhar na propriedade, vamos ver os bichos. Não, Ricardo, hoje vamos lá para dentro de casa, eu quero conversar contigo, vamos tomar um mate. Aí sentamos, ele disse, tia, eu nunca tive com as minhas vacas tão bem. Faz mais de 30 anos que eu tiro leite, não tenho mamamite, não tenho carrapato. E aí eu me sento na mesa de noite e estou tomando 7 tipos de comprimido diferentes. Se esse troço é bom para as vacas, tem que ser bom para mim também, né? Aí começou eu, né, tratando o seu Vicente. Ele tinha, deu a sorte
do convênio médico que ele tem, tinha médico homeopata, tanto ele e a dona Maria se consultam, né, usam muito homeopatia. E aí uma cadela muito mimosa deles deu cria e morreu no parto a cadela. E ficou 6 cachorrinhos guacho, eles deram 4 e ficou esses 2 para trás. E aí eles inventaram de dar um sucedâneo lácteo, que é um NAN de cachorro. E não foi suficiente, os cachorrinhos começaram a ter múltiplas fraturas, não calcificava, né, o osso. Levaram na universidade, ali no FSM, e não ficavam de pé, né? Enfim, o resultado, mandaram que tinha que eutanasiar os cachorrinhos, não tinha o que fazer. Né? E aí, me ligaram, a cadela era muito mimosa, queria os cachorrinhos, apavorada, cara, não tem nada para a gente usar aí para resolver, já que damos para as vacas e tal, curamos umas coisas que, né, às vezes não tem outro jeito. Aí entramos com as calcárias, né? Calcária carbônica, nesse caso, calcária fosfórica, dando junto no leite. Enfim, tá aí a preta aí hoje, minha amiga, eu chego lá, pula para dentro do carro da Emater. O irmão dela não saiu na foto, mas então, se criaram bem os cachorros. Então, tem uma ideia, né, que a homeopatia seria só uma coisa para prevenção, né, que é uma coisa que é demorada, que seria só preventiva, é uma grande bobagem, é uma grande mentira, né, gente? A homeopatia, no momento que tu está tomando, ela já está agindo no teu corpo. Para casos agudos, por exemplo, uma mamite clínica, esses casos agudos, o efeito é muito rápido, para te baixar uma febre de uma criança, né? Assim como casos crônicos, logicamente, tu vai ter também uma demora um pouco maior para a resolução do quadro. Mas é muito eficiente, e o interessante é que tu, com a homeopatia, tu passa determinadas fronteiras que com a alopatia, com a medicação convencional, tu não chega. Né? E não é que tu vai, eu como veterinário, que tu vai rechaçar o conhecimento e as técnicas, né? Seja de uma cirurgia, seja do uso do antibiótico, mas aí tu começa a deixar essas ferramentas como uma exceção, só realmente em extrema necessidade, quando tu pode resolver muitas coisas, curar coisas ditas incuráveis, né, com homeopatia aí no nosso dia a dia. E aí é fundamental esses espaços, né? Eu vinha no carro conversando com o Carbonário, hoje a Emater a gente consegue, estamos num movimento assim muito forte. Todos os regionais da Emater hoje têm homeopatas formados, muita gente estudando, muita demanda. As colegas, principalmente da área de bem-estar social, por uma demanda junto com as mulheres, se aprofundando muito nessa temática. E aí um pouco do nosso papel, que é uma coisa que quase ninguém faz, é ir lá no interior, nas comunidades rurais, e ensinar um agricultor aí como o Arlito, isso é uma oficina ali em Agudo. Depois, inclusive, casualmente, ele me ligou, olha, estou fazendo medicação lá com o meu carrapato, fiz o nosóide, está dando certo. Então, é tu apropriar os agricultores desse conhecimento, dar independência para eles. E aí é fundamental, né, esse papel que a gente, aí dentro da extensão rural, tem que fazer. Né? Mesmo que esse agricultor, depois, ele opte por comprar um produto comercial pronto, mas ele vai entender o que ele está fazendo e por que ele está fazendo aquilo. Né? E aí, por isso que eu digo que o principal insumo, às vezes, do sistema é o conhecimento do agricultor, é a independência dele. Né? Quando o agricultor faz, entendendo por que ele está fazendo, amanhã depois, se o técnico vai embora, não está mais ali, o trabalho segue, né? Porque ele se apropriou desse conhecimento. Então, é fundamental essa construção que a gente está fazendo hoje em várias regiões aí do estado, uma demanda incrível, assim, gente. A gente tem andado aí pelos rincões do Rio Grande ensinando os agricultores a fazer isso. Como é que eu estou no tempo aí, Luciano? Começou um pouquinho atrasado. Tá. Começou atrasado, né? Então tem que. Mas enfim. Gente, a homeopatia sozinha faz milagre. Às vezes faz milagre. Salva vidas, inclusive, seja de animais e pessoas. Mas quando num sistema agrícola a gente consegue compor outros elementos para dar uma mão, né? De novo, pensando no nosso gado lá, dentro de uma condição de bem-estar. Então, vou rapidinho aqui falar de algumas outras coisas que a gente trabalha no contexto dessas propriedades. Uma delas é leite a pasto, carne a pasto, né, gente? Está numa das melhores regiões do mundo para estar com gado a campo. A tecnologia que eu trabalho é com o pastoreio voisin, porque para mim é a tecnologia que melhor conversa com esses processos de transição agroecológica.
Então, para mim, é o pano de fundo para os outros elementos aí que compõem. Para fugir do pastoreio extensivo tradicional, imitar a natureza desses ambientes selvagens, onde os animais caminham em manada, fazendo essa ciclagem de nutrientes, transformando carbono em esterco. Aqui, no caso, o pastor da manada são os predadores, que fazem os animais estar sempre em transumância nesse ambiente. Resgatar aquilo que os pastores da antiguidade faziam, que é cada época do ano está levando os rebanhos para um lado, para o outro. Hoje, como a vida está mais corrida, algum vadio inventou a cerca elétrica. Então, a gente deixa as vacas com sombra, com comida. Cerquinha bem feita, André? Para poder cestear tranquilo. Eu brinco que a medida da sustentabilidade de uma propriedade, se o agricultor pode cestear ou não. Se pode cestear, a coisa, olha, está num nível bem avançado de sustentabilidade, Luciano. Água canalizada, nos piquetes, alguns outros elementos de manejo do sistema, como o silvopastoril, casar árvores, campo nativo, gente. A gente tem uma riqueza aqui absurda. Em Santa Maria, boa parte dos sistemas, a gente produz carne e leite em campo nativo, bem manejado. Não lavramos solo para introduzir pastagens de inverno. A gente trabalha com a técnica da sobressemeadura, semear a vez vem por cima do solo, o gado pisoteia, e aí depois tu roça. Aqui exemplos desse sistema silvopastoriza aí para ter uma pegada energética positiva no sistema. Então a gente faz aí os projetos de divisão, nas linhas de choque a gente já intercala eucalipto com árvore nativa, depois tu usa o eucalipto, fica nativa sombreando. Aqui um sistema jovem, 2 anos depois, aí já dando sombra para o gado. Aqui uma imagem aérea aí dessa propriedade. Essa propriedade foi a primeira que a gente consegue caminhar toda ela na sombra hoje, com água canalizada, tudo piqueteado, é uma maravilha. É uma propriedade pequena, de 15, são 8,3 hectares, a gente tem 53 piquetes com água canalizada em toda a área. Usam homeopatia direto para os animais. É bem bacana. Água encanada é 10% a 20% a mais de leite, que a gente tem. No caso do gado de corte, isso aqui mesmo era uma área de soja, que a gente perenizou com pensacola. Tu tem os trabalhos e as pesquisas indicam, e a gente vê isso na prática, é 15% a mais de ganho de peso, só por tu ter água lá disponível para o gado. É fundamental a gente pensar, além do rebanho que tem em cima do solo, é o que está embaixo, então fazer manejo ecológico do solo, através da ciclagem de nutrientes dos animais, dando comida para esse rebanho aqui, que é mais pesado, às vezes, que o rebanho que está em cima, que é essa microvida do solo, e aí trabalhar com sobra para fazer roçada, fazer cobertura de solo, que é o principal patrimônio do agricultor, ter esse cuidado ao longo do tempo. Aqui outra tecnologia de preguiçoso, que é semear leguminosas a partir do esterco dos animais. A gente bota trevo aí no sal mineral, o gado vai espalhando pelo sistema. Investir em adubação orgânica, agora mais do que nunca, pela inviabilidade dos adubos químicos, para no médio e longo prazo, a gente, isso aqui é uma foto da internet, bem batida, mas chegar numa condição de solo assim, poroso, com vida. Isso aqui é solo que deixa o agricultor com recurso, no final. E aqui um solo lavrado, adubo químico, veneno. Temos usado muito ali em Santa Maria as farinhas de rocha. A gente tem ali um dos melhores derrames basálticos do Brasil para uso agrícola. Então a gente usa para adubar solo, dou no sal mineral do gado também. Incrível a resposta. E temos aqui, bem, o pessoal está vindo de Santa Catarina comprar o pó de rocha aqui para produzir morango orgânico e outras coisas lá. O pessoal da soja usando, tá? Bem interessante. Então, os principais insumos do sistema aí, que eu já falei, é o conhecimento do agricultor, inclusive, de repente, tendo essa possibilidade de fazer a própria homeopatia aí para o uso. Rapidinho, então, já indo para o final, tá, Luciano? Cases aí mais da vida real. Esse aqui é o seu Vicente, a dona Maria, por mais de quase 40 anos produziram leite ali na Boca do Monte. Se aposentaram do leite e, para não arrendar as terras para o soja, passaram a engordar novilhas. A fazenda toda é 8 hectares de área útil. Quando a gente começou a trabalhar lá eram 6, e eles conseguiram adquirir mais 2 hectares agora
no médio tempo, eram produtores bem eficientes de leite. Em 2011, a gente inaugurou o pastoreio Voisin, gado passou a produzir bem mais. Em algumas épocas, a gente chegava a ter aí 29,5 litros com gado a campo. E vou só passar aqui, então, algumas imagens, né, que o tempo já está esgotado. Gestão, então aqui se aposentou, aqui imagens do gado de corte, sobre semeadura de pastagens, campo e sal mineral na engorda e homeopatia para controle de carrapato, e dados aqui econômicos, gente. Então, eu foco muito na renda líquida por hectare, né? Porque não adianta a gente ter produção zootécnica, que é até bem interessante. Nossa propriedade, na média, a gente produz uns 700 quilos de carne por hectare, mas a rentabilidade mesmo do gado de corte está muito perto daquilo que a gente produz com leite, né? Perto dos R$5.000 aí de renda líquida. Transformada em soja, na média de 5 anos, essa família está fazendo sobrar lá o equivalente a 38 sacas líquida, né, de soja no ano, num sistema aí de base ecológica. Enfim, eu vou encerrando aqui, chamar uma propriedade de leite, mas até para me manter no tempo. Família de leite aí que fez a transição, saiu do soja, foi para a produção de leite, mas enfim, em outra oportunidade a gente pode estar trabalhando.